por mim mesmo. Eu persegui as coisas do mundo, não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse Pai, dai-me o que é meu, dai-me parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer que pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu persegui as coisas do mundo, não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse Pai, dai-me o que é meu, dai-me parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer com pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer com pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor. Amém. Hebreus. Glória a Deus. Hebreus 10. Verso 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Amém? Que diz: sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu. Quer dizer, através da sua humanidade. Graças a Deus. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximem-no, então, de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Glória a Deus. Senhor Jesus,
Pai, abençoa-nos agora a tua palavra, quando nós humildemente pedimos que tu venha falar conosco, meu Deus, e nos dizer, meu Deus, a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Sem ela, não podemos viver. E estamos muito felizes, muito satisfeitos de viver por a tua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Muito bem, vamos então nos assentar, meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Hoje seria Santa Ceia, mas nós estamos fazendo esse trabalho aqui, está assim tudo bagunçado, e a gente vai deixar a ceia para outra vez. E não se preocupe, porque a verdadeira ceia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que não é de pão que o homem vive, mas da palavra que sai da boca de Deus. Agora, nós encontramos que no Velho Testamento havia um templo. Deus mandou Moisés fazer um templo. E o templo, ele era conforme o que Moisés viu na visão que Deus mostrou para ele. Ele tinha 3 compartimentos, amém? Tinha o santuário, tinha o pátio de fora, depois tinha o santuário, e lá mais dentro tinha o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando sangue para aspergir sobre ali o altar pelos pecados das pessoas, né? Daqueles que eram filhos de Israel. Então aquele sacerdote, o sumo sacerdote, ele representava Cristo. Em Hebreus capítulo 7 encontramos a Bíblia dizendo, mudando o sacerdócio, mudando a lei, muda-se também o sacerdócio. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que o lugar mais santo agora estava disponível para todos os filhos de Deus. Agora não é mais só o sacerdote, porque o sumo sacerdote agora é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Todos devem entrar além do véu. Amém? Amém. Entrar além do véu é novo nascimento. Há uma tipificação aí das eras da igreja. Foram 7 eras que Deus nos deu. E as últimas 3 eras mostram exatamente isso. Santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. Amém. Nós precisamos dos 3 passos. Ninguém entra no céu, ninguém é salvo, se não tiver o batismo com o Espírito Santo. Mas a denominação tem feito muita confusão sobre isso, porque faz com que as pessoas pensem que quem tem o batismo com o Espírito Santo é quem fala em línguas. A Bíblia não diz isso. O falar em línguas é um dom que a pessoa tem, mas não é a evidência do batismo do Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo é você poder crer em toda a palavra de Deus. Agora, quero que você saiba que crer não é apenas dizer eu creio, eu acredito, mas crer é fazer. Olha o que a Bíblia vem nos dizendo. Diz até assim, estes sinais seguirão os que creem. Que sinais? Sinais do cristão. Amém? O cristão, ele tem um sinal. Ele tem a vida vivida, um sinal que ele é um cristão. Agora, a questão das curas divinas, eu entendo que isso também são dons. Cura divina são dons. A Bíblia diz que muitas maravilhas e curas, libertações, eram feitas pelos apóstolos. Não era todo mundo que tinha este poder, porém todos tinham o Espírito Santo. Mas o irmão Branham vem e nos mostra que a evidência do batismo do Espírito Santo
é obediência completa à palavra de Deus, né? Então a pessoa não pode dizer que tem o Espírito Santo e discordar da palavra de Deus. A razão porque essas denominações estão tudo aí, da forma que estão, rebeldes, né? A gente vê aí, a coisa, a gente não vai nem falar, porque não vale a pena nem falar. Mas a coisa na situação que está mostra que são rebeldes, né? Eles não podem nunca crer na palavra de Deus, porque o Espírito que está neles é outro. Agora, precisamos então, falando desse templo, entrar além do véu. São 3 passos dentro do templo. Pátio de fora, aonde estava o altar de bronze, o santo lugar e o santo dos santos. Neste lugar que nós precisamos ir. Não adianta ficar só no pátio exterior. Quem fica no pátio exterior está sujeito a fazer ainda a vontade da carne, as obras da carne. Mas quem está no santo dos santos, o véu caiu por detrás dele, ele está completamente separado do mundo, né? Quem está do lado de fora não vê ele, e ele não vê quem está lá fora. Quem está escondido em Cristo, é o que a Bíblia diz. Nós devemos estar escondidos em Cristo. O mundo não nos verá mais. Glória a Deus. Agora, no parágrafo 141 da mensagem, véu adentro. Né? O profeta de Deus diz, agora qual era a primeira coisa? O átrio, que era a parte de fora desse templo. Agora você vai ver que esse templo lá tipificava o seu corpo. Seu corpo também é 3 compartimentos. Seu corpo, a parte de fora, que é esta carne, é o átrio. Aí vem o espírito, e lá dentro do espírito está a alma, que é aonde está Deus. Se Deus está lá dentro do 3º compartimento na sua vida, no seu corpo, então ele domina o corpo de fora. As pessoas dizem assim, eu tenho Deus na minha vida, mas o corpo de fora mostra se tem Deus ou não. Ele diz assim, Deus só quer o coração. Não, peraí, se lá dentro daquele corpo, lá no centro daquela alma, está vivendo o Espírito de Deus, o Espírito vivificador, todo o corpo de fora vai ter. A própria Bíblia diz que os olhos são a janela do corpo. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo é mal. Né? Agora, Deus que está lá dentro enxerga através dos seus olhos. Então, se Deus está enxergando através dos seus olhos, os seus desejos é o desejo de Deus. Suas atitudes é as atitudes de Deus, porque Deus está dentro de você. Então, o corpo lá fora, você não pode. O corpo está prostituindo e você dizendo, estou cheio de Deus. Não pode. Por exemplo, se Deus está no comando lá fora, você vai ver algo. Se alguém pega aquele carro ali, o motorista, e sai dirigindo aí pela rua, loucamente atropelando as pessoas, a culpa não é do carro. A culpa é do motorista que está lá dentro. É ele que está causando isso. Tira esse motorista que está fazendo essa loucura e coloca alguém lá dentro que tem a responsabilidade. Você vai ver o mesmo carro que estava fazendo toda a bagunça na rua, mas agora que depende de quem está comandando. Se o corpo de fora está em pecado, quem está comandando é o diabo. Né? Mas se o corpo de fora está vivendo uma vida santificada, então quem está comandando este corpo é Deus. Né? Então o profeta diz, agora, qual era a primeira coisa? O átrio representava justificação. Fora era onde estava o povo, ou de Israel. Nenhum outro, senão um israelita circuncidado, podia entrar a este pátio de fora. Só israelitas, os estrangeiros não podiam, os não circuncidados não podiam, mesmo no pátio de fora. Eles o contaminariam. Se chegasse ali alguém que fosse estrangeiro, contaminaria. Recordem vocês, quando Paulo trouxe a Timóteo ao templo e disse, eles têm contaminado deste lugar santo, ao trazer um gentil para dentro. Você vê que até o pátio de fora, a fusilagem, o corpo, a carne, precisa ser santificado por aquele que está lá dentro. Então não adianta esse negócio, Deus só quer o coração, como a gente tem visto por aí, que as igrejas estão aderindo a essa situação pecaminosa, com a desculpa de que o corpo de fora não importa, mas veja bem, eles têm contaminado este lugar santo. Ao trazer um gentil para dentro, nos átrios só estavam pessoas absolutamente justificadas.
que é justificado? Pessoas justas. Olha, agora você diz assim, mas Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Depois você acha que Ló não era justo, porque ele foi para Sodoma. O homem que fosse justo ficaria junto com Abraão. Mas ele era justo, né? Mas não para Deus. Um justo, Maria era justa, Moisés era justo, mas não aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus não tem ninguém justo. Amém? Então a justificação, ela apenas te lava, você está lá no pecado, é como um copo que está caído na lama, e aquilo é pegado e colocado aqui em cima da mesa. Só que este copo, ele continua sujo. Ele não está lavado, ele está só justificado. Amém? Então é preciso um processo. Para chegar no céu não é assim não. Chegar no céu tem 3 fases: lavagem, justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Então, eles têm contaminado esse lugar santo ao trazer um gentio para dentro. Nos átrios só entravam pessoas absolutamente justificadas, homens e mulheres regenerados que haviam aceitado a Deus e que tinham vida eterna habitando neles. Eles devem ser isto para estar nos atos. Logo ele vinha ao primeiro altar, e no primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, onde o Senhor os encontrava no perdão. Na hora que entrava tinha um altar de bronze e você precisava logo encarar o fato de que você era um pecador. O altar, o bronze, significava juízo. O bronze significava, Deus estava dizendo, você não é digno. Você não é digno de entrar aqui. O bronze, quando Elias orou para que o céu não chovesse mais por 3 anos e meio, o céu ficou como bronze. Jesus aparece em Apocalipse 1 com os pés como latão reluzente. O latão, o bronze, a serpente no deserto era a serpente de latão, né? Então representa o juízo que você pecou, todos nós pecamos, nós destituídos estávamos da glória de Deus. Então chegar diante daquele altar, aquele altar era para nós ser sacrificado, ser morto nele, mas era aceito no seu lugar um substituto, alguém que substituísse você. Então você levava um cordeiro, e aquele cordeiro morria no seu lugar. Amém? Agora aquilo tipificava Cristo que ia vir depois. Quando Cristo veio, ele tomou o seu lugar. Agora Cristo não era uma segunda pessoa da Trindade. Cristo era o próprio Deus que se tornou parente redentor, porque Deus tem uma lei na Bíblia, na lei judaica, do parente redentor, que você só podia ser redimido através de um parente seu. E Deus sendo um ser divino e o homem sendo um ser humano, um homem tinha que morrer pelo pecado dos outros. Você vai encontrar isso até o Caifás profetizando isso. Quando ele falou que Jesus ia morrer, ele disse, convém que um homem morra para que nem toda a nação pereça. Essa era a lei de um parente redentor. Alguém tinha que morrer no seu lugar. Então era substituído pelo cordeiro. Porém, o sangue de animais, de bodes, de touro, veja bem, eles eram sangue de animais, não tinha vida eterna no sangue. Era apenas um sacrifício provisório. Você matava aquele animal, você ia para casa com a sensação de que teus pecados foram perdoados, mas no fim do ano você tinha que levar de novo outro cordeirinho para matar. Mas aí vem Paulo e diz que Cristo, de uma vez por toda, ele desce dos céus, ele encarna no ventre da Virgem, ele se torna parente do homem. Amém? Não é outro Deus, mas o mesmo Deus tornando-se carne, tornando parente do homem, e sobe na cruz, verte seu sangue, morre pelo homem. E aí o que acontece? Agora ele
tirou de uma vez por toda o seu pecado. Se é que você crê, você não precisa mais de cordeirinho, você não precisa mais ir de joelho daqui para Bragança para pagar pecado. Ele morreu por você, valorize o sacrifício da cruz. Amém? Agora, isso é preciso você crer, que ele fez o trabalho dele de subir na cruz. Agora você precisa crer que ele é o teu Salvador. Não adianta nada ficar com dúvida. Se eu pagar a sua dívida, se você deve lá no mercado, lá, R$ 500 não tem condição de pagar, e eu vou lá e pago para você, olha, eu paguei, irmã. Aí você precisa acreditar que eu paguei, porque se você não acreditar, você vai pagar de novo, né? Você vai chegar lá, eu vim pagar a minha dívida. Não, mas o irmão Rubens já pagou para você. Mas eu não acredito nele. Aí você vai ter que pagar de novo. Então, se você não acredita em Jesus, que ele pagou os seus pecados, se você fica dizendo, eu sou um pecador, sou um miserável, você não acredita que ele perdoou os seus pecados, que ele pagou os seus pecados? Aí então, se você não acredita, você vai ter que morrer você mesmo, na cruz. Porque você não acredita no sacrifício dele. Essa é a razão que as denominações estão do jeito que está. Por que o católico vai daqui para Belém para pagar pecado? Porque eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam que aquele sacrifício valeu. Mas você acredita, amém? E você pode dizer amém para isto. Eu creio que os meus pecados foram perdoados. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ele entrou lá, subiu na cruz, morreu, pagou de uma vez por todos os nossos pecados. Agora só nos resta obedecer, crer, amém? O que crer verá a glória de Deus, obedecer. Logo eles vinham ao primeiro altar, e no primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, é onde o Senhor os encontrava no perdão. Deus se encontra com você na cruz, porque Deus veio para Cristo e você vai para Cristo. Paulo diz isso, que Deus fez a reconciliação de nós com Deus na carne de Jesus Cristo. Você não tem que ir para uma denominação, eu vou para a igreja tal. Não, você tem que ir para Cristo. As pessoas que estão só na igreja estão perdendo o tempo dela. Deus não prometeu se encontrar com você em certa igreja. Ele prometeu de se encontrar com você em Cristo. Amém? A Bíblia diz isso lá, 2 Coríntios 19. Diz Deus, 2 Coríntios 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele está no mesmo lugar. Nunca saiu. Onde está Deus? Onde está Deus? As pessoas pensam que Deus está lá no céu. As pessoas pensam que Deus está em algum lugar. Não, Deus está em Cristo. Amém? Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você quer ser reconciliado com Deus? Vá para Cristo. Você quer ser salvo? Vá para Cristo. Logo eles vinham ao primeiro altar, e no primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, é onde o Senhor se encontrava no perdão dos pecados. E os limpava de toda maldade. Se aquele ato ali, que era um sacrifício provisório, se ali você saía com uma sensação de perdão, que a coisa melhor do mundo é você ser perdoado. E quanto maior for o seu pecado, mais agradecido você fica pelo perdão. Jesus fez essa parábola falando que tinha 2 homens. Um que devia uma quantidade de dinheiro aí de R$50, o outro devia R$1.000. Então o rei perdoou o que devia 1.000 e perdoou o que devia 50. E aí Jesus pergunta: qual dos dois está mais agradecido? O que foi perdoado pelos 50 ou o que foi perdoado pelos 1.000? Ora, a resposta é claro que o que devia mais está mais agradecido. Porque ele pode chegar a conta de 50 e dizer: olha, eu fui perdoado, eu devia R$50. Eu fui perdoado, rapaz, tu está agradecido, eu que estou mais, que eu devia era 1.000 e ele me perdoou também. Quanto maior for o teu pecado, a Bíblia diz ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, Deus pode torná-los brancos como a lã. Então, cada vez sou mais agradecido. Amém? Porque grande quantidade de pecado
foi perdoado. Jesus morreu na cruz. Só precisamos crer. O problema é que as pessoas estão crendo errado. Estão tentando ir pelos seus próprios méritos, achando que vão se salvar porque fazem obras boas, achando que vão se salvar porque pregam o evangelho, porque tem o dom da cura divina. Não, isso não salva vocês, são dons. Amém? Glória a Deus. Logo, veja bem, vamos continuar. É onde o Senhor os encontrava no perdão dos pecados e os limpava de toda maldade. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, que Deus não imputa pecado. Quem é este que Deus não imputa pecado? Os seus filhos, aqueles que são dele desde da fundação do mundo. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Todos os dois têm pecado, tanto os filhos do maligno como os filhos de Deus têm pecado. Porém, os filhos de Deus não permanecem no pecado. Eles se arrependem, eles saem do pecado. Porém, os filhos da serpente têm prazer no pecado. No pecado eles vivem, ali eles ficam. Eles não sentem nenhuma acusação de nada. Amém? Mas veja bem, que lugar maravilhoso. Veja, é o lugar que você se encontra com Deus. É o lugar do perdão. Então, logo eles vinham ao altar. Veja bem, é onde o Senhor se encontrava no perdão dos pecados e os limpava de toda a maldade. E o pão ardente, o altar de bronze queimava o animal, o sangue do animal. Esse era o segundo átrio. Primeiro ato, segundo ato. Mas presta atenção. Não pode ficar só com isso. Você foi perdoado. Foi. Amém? Você foi justificado. Se você está buscando santificação, se vestindo com decência, os palavrões saíram da sua boca, você agora vive uma vida santa. Só que não é só isso, tem mais um passo. É preciso atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos. Diante da glória da Shekinah, aonde a própria vida dele vem habitar em você. São 3 passos. Glória a Deus, ele tira a tua natureza e coloca a natureza dele. Glória a Deus. E o pão ardente, o altar de bronze queimava o animal e o sangue do animal. E esse era o segundo ato. Parágrafo 143. E logo depois de deixar esse segundo átrio, santificação, eles entravam nesta vida. Vida. Ó, irmãos, tem uma canção que diz: vida, eu tenho vida. A palavra zoé no grego significa vida de Deus em nós. A vida do irmão Rubson, a vida da irmã Zilmar se vai, a vida da irmã Maria Cleide se vai, a vida do irmão D'Angelo se vai. Toda a vida que Paulo diz: não sou eu mais que vivo, a minha vida se foi. Cristo vive em mim. É isso que as pessoas não entendem, meu Deus do céu. As igrejas estão seguindo as pessoas com festas, piqueniques. Não tem salvação nessas coisas. Você não pode ir numa igreja apenas por causa de festa, por causa de um casamento, por causa de uma apresentação de um cantor, por causa de um pastor que vem de fora. Você precisa entrar no Santo dos Santos. Aleluia! Mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Mas aí o que você vê é o evangelho social. O irmão Brana fala sobre isso. O evangelho social. Já fui na igreja de domingo, já cumpri minha obrigação e agora deixa eu ir para minha cerveja. Já fui na igreja, já cumpri minha obrigação e assim eles vão. É o evangelho social. É como alguém que participa do AA, é como alguém que participa de alguma comunidade, de alguma entidade, alguma coisa. E é desta forma. Mas não é dessa forma que é no cristianismo. Não é como você ser um sócio de algum lugar, como você ser sócio da VoIP, ou sócio de alguma coisa. Não, o cristianismo, você não se associa ao cristianismo. Você nasce no cristianismo.
nasce de novo da água do Espírito e recebe a vida de Deus em você. É isso que é salvação, é isso que é cristianismo. Logo depois de deixar esse segundo ato, santificação, eles entravam nesta vida consagrada, entravam na presença de Deus, e quando estava ali era onde tinha essas grandes coisas. Aqui há um tipo formoso, pois se algo morto entrasse ali, voltava à vida. Nesse terceiro átrio, se você colocasse alguma coisa morta, ressuscitava lá dentro. Se você entrou no terceiro ato, você cumpre o que Paulo diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em vocês, ele ressuscitará os vossos corpos mortais. Quantas pessoas estão vivendo mortas? Como estava falando aqui para o Ceará, o Ceará veio conosco, é um pedreiro aqui, de um pastor que nós encontramos ali, cabelão grande, tatuagem, falando na gíria. A pessoa está morta, mas no entanto é um pastor. Está morta, mas é um pastor. Mortos pregando para mortos. Uma vez um homem veio para Jesus e disse: deixa eu enterrar meu pai. Depois disse: deixa os seus mortos enterrarem os seus mortos. A Bíblia também diz: levanta-te de entre os mortos. A Bíblia está dizendo que esse povo está tudo morto. Por que está morto? Porque estão fora do terceiro átrio. Eles estão apenas em religião. Tudo que eles têm é religião. Ninguém tem uma vida diante da glória da Shekinah. Até a vara de Arão que foi colocada lá ficou verde e floresceu outra vez. Qualquer um que entrar nesse lugar, não entrar numa igreja, não entrar num seminário, não entrar numa associação, não um evangelho social, mas quem entra no Santo dos Santos. Paulo diz: e como é que você entra nisso? Então você não entra. Paulo diz: em um corpo, por um Espírito, somos batizados num corpo. É o batismo do Espírito Santo que te coloca neste lugar além do véu. Aí você é o santo, não esses santos católicos. Tem que ser canonizado pelo Papa. Não, você é um santo porque você entrou no Santo dos Santos e recebeu a vida de Deus em você. Isso é que é santo. Quando Paulo escreveu aos santos que estão em Éfeso, ele não estava escrevendo para santos católicos, ele estava escrevendo para quem tinha a vida de Deus habitando nele. Jesus disse isso: a minha vida eu vos dou, que é a vida dele, é a vida eterna. Quem tem o batismo com o Espírito Santo nunca verá morte. Conhecendo o irmão Machado ali, nossa irmã Miriam se foi. Eu estava lendo para ele, 2 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo diz: se esse tabernáculo se desfizer, temos outro esperando, porque nós não morre, nós apenas passa de uma morada para outra. Nós apenas muda de lugar. Se a vida de Deus habita em você, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida. E João diz isso, ele diz: nós vimos a vida eterna. Vimos com os nossos olhos. A vida era Cristo. Cristo é a vida eterna. Amém. Então, e logo depois de deixar esse segundo ato de santificação, eles entravam nessa vida consagrada, entravam na presença de Deus, e enquanto estava ali, era onde tinha essas grandes coisas. Aqui há um tipo formoso, pois se algo morto entrasse ali, voltava à vida. Veja, havia você pensado nisto? Eles tomaram a vara de Arão e puseram até a presença deste lugar santo, e quando fizeram numa noite, a vara, irmãos, estava seca, morta há tantos anos. Colocou lá dentro, ela criou casca de novo e leite, e nasceu folhas nela e deu amêndoa, porque a vara estava diante da glória da Shekinah. Você tem visto essas mulheres na denominação usando shorts,
batons, se comportando mundanamente, dizendo: eu tenho o batismo do Espírito Santo porque eu falei em língua. Mentira! Estão mortas, andando estão mortas. Não é isso que é vida eterna. Vida eterna, quando Cristo está em você, quando você tem vida eterna, você muda. Você muda completamente. Não há prazer mais nas coisas do mundo quando você tem Deus vivendo em você. Os seus prazeres vai ser segundo dele. Os seus desejos vai ser segundo dele. Volto a contar o que eu sempre tenho contado, de uma moça que tinha problema de coração, e então morreu um rapaz da mesma idade dela, e eles doaram o coração dele para ela. Colocaram o coração dele nela, passou o tempo, o coração deu certo, ficou tudo certo, ela ficou muito boa, e um dia ela começou a desejar lutar jiu-jitsu, né? Ela nunca tinha gostado de jiu-jitsu antes. Ela entrou numa academia de jiu-jitsu, aprendeu jiu-jitsu, se tornou uma grande lutadora de jiu-jitsu. E um dia ela foi na casa dos pais do rapaz que tinham doado o coração visitar. Quando chegou lá, tinha a foto dele na parede, e ela descobriu que as fotos dele, ele estava vestido de kimono de lutador de jiu-jitsu. Por quê? Disseram, porque ele era lutador de jiu-jitsu. Aí ela entendeu, o coração de um homem que gostava de jiu-jitsu veio para ela e agora ela passou a gostar de jiu-jitsu. Quando o coração de Deus for colocado em você, você vai gostar das coisas de Deus. Como pode? As pessoas gostam do mundo, gostam de cerveja, gostam de baralho, gostam de dominó e depois diz que Deus está neles? Não pode, irmãos. É uma mentira. Quando o teu coração é mudado. Tem uma canção que o João Alberto canta aqui. Dai num coração igual ao teu. Pois é, quando Deus arranca essa sua natureza aí e coloca dele, você vai desejar as coisas de Deus. Deus está aqui nessa noite. E é por isso que você veio para cá. Você gosta das coisas de Deus. Você gosta de hinos, você gosta de orar, você gosta de ler sua Bíblia. Você ama seu irmão. Isso que está o segredo. Veja lá como eles estão lá no Laércio. Casando homem com homem, mulher com mulher, gays e assim por diante. E dizendo, estamos cheios do Espírito Santo e gostando das coisas de Sodoma. João diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, nos ouve. Quem é de Deus, gosta das coisas de Deus. Eu vou dizer nessa noite, eu gosto das coisas de Deus. Essa é a razão pela qual estamos na estrada. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Essa é a razão pela qual estávamos em Garrafão do Norte, junto com aqueles irmãos tão amados. Essa é a razão pela qual estamos sempre transmitindo pela internet e estamos lutando pela causa do Evangelho. Porque dentro de nós tem um Deus que ama as pessoas. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador e quer salvar. E se nós temos ele dentro de nós, nós vamos amar as pessoas como ele amou. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Deus ama aquelas pessoas que estão acolá, ali do outro lado da rua. Deus ama as pessoas que estão passando na rua. Só que Deus não concorda com o pecado delas, mas Deus ama. Viu um pessoal dizendo aí num vídeo aí, olha, parabéns pela cantora, uma certa cantora, não sei qual, eu esqueço o nome dela. Ela descobriu que o filho dela é homossexual e mesmo assim ela não expulsou de casa. Eu disse, mas ela está certa. Ela está certa, ela não pode expulsar o filho de casa porque é homossexual. Só que ela não pode concordar com aquilo. Amém? Se eu descubro que um filho meu é homossexual, jamais vou expulsar de casa. Porém, nunca vou concordar com aquilo. Amém? Eu seria um falso se eu dissesse que aquilo está certo. Eu vou sempre dizer, isto não está certo. E vou pregar o evangelho para ele até o dia que ele crer. Porque eu creio que aqueles que nós amamos, Deus nos dará. Amém?
Então as pessoas não entendem isso, elas pensam que você tem que amar o pecado. Você não ama o pecado, você ama o pecador. Eu não amo o câncer, eu odeio o câncer, mas se eu amo a pessoa que está com câncer, ela não tem culpa. Nós temos que odiar o câncer. Que nós temos a irmã Zilmar, nós odiamos o câncer, que tentou matar a irmã Zilmar, mas nós amamos a irmã Zilmar. Louvado seja Deus. E ela venceu pela graça de Deus. Aleluia, maior é Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Vamos dizer: Deus está em mim, eu sinto sua presença. Deus está em nós. Oh, aleluia. Agora, se você crê tão somente que Deus está em nós, Ele disse: eu estarei em vós. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, será feito. Simplesmente para que você saiba que Deus está em você. Você pode dizer agora: eu repreendo todos os males da minha vida. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Vamos orar por essas pessoas dessa rua, por esses vizinhos. Senhor, desprende essas pessoas. Faz elas compreender esta verdade. Deus, faz elas terem preocupação com a sua alma. O homem precisa se preocupar com sua alma. Oh, Pai Celestial, justo e santo, nós oramos pelos filhos dessas irmãs aqui, Senhor, pelos seus esposos, pelos seus parentes. Oh, Pai, nós oramos por cada um deles. Nós oramos pelo irmão Machado, pedindo que o Senhor console seu coração e que o Senhor possa acompanhar, Senhor, dando a ele companhia. Senhor, essas pessoas que têm parentes, filhos, netos afastados, elas estão clamando por tua misericórdia, por amor a elas, Pai. Ouve as orações de cada um e nos abençoa nesta noite. As pessoas que assistirem este vídeo possam também, Senhor, receber esta bênção nessa noite. Deus está neste lugar, tão certo como o ar que respiramos. Louvado seja Deus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes ouvir. Vamos dizer mais uma vez: Deus está aqui, cante. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, aleluia. Glória a Deus. Deus nos abençoe. O montante pode encerrar aqui. Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Olha, nós estaremos aqui ainda amanhã, o dia todo trabalhando.